Graça e paz, amados irmãos. Vamos para o último resumo do Evangelho segundo escreveu João, agora os capítulos 13 a 21. Então vamos aproveitar bastante esse momento de estudo, esse momento de reflexão. Bom, então aqui os capítulos são de 13 a 21. No capítulo 13, nós temos aqui nos versículos 14 a 16, Jesus dizendo, pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Aqui, o Senhor Jesus vai lavar os pés dos seus discípulos e com isso, com essa ação, com essa atitude, ele vai estar ensinando a eles que trabalhar na obra do Senhor, que ser um cristão, é necessário que a gente seja servo, que a gente tenha um coração aberto para servir, para amar uns aos outros. Então, aquele que se considera pequeno será grande no reino dos céus. Amém? Então, Jesus ensina pelo exemplo. Avançando um pouquinho para o capítulo 14, a gente tem aqui 4 passagens que eu separei para vocês muito interessantes. A gente tem logo o início do capítulo 14, os versículos de 1 a 3, que Jesus vai dizer, não deixe seu coração ser perturbado. Quer dizer, não se turbe o seu coração em algumas versões. Acredito em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, quer dizer, há várias residências. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Se eu for e preparar um lugar para você, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então aqui, Senhor, fazendo essa promessa a eles, de que na casa de Deus há muitas moradas e que há um lugar para cada um de nós cristãos, aí a vida eterna, ó que coisa linda, amém? Então é para a gente ter paz, a gente não deixar o coração ficar perturbado, preocupado, ansioso, confiar no Senhor, de que há muitas surpresas maravilhosas para nós. O melhor, além da nossa salvação, é claro, é a vida que nós teremos na vida eterna, né? Com Jesus, amém? E aí a gente tem ainda os versículos 5, 6, onde Jesus vai dizer a Tomé, porque Tomé precisa ver Jesus, que ele só acredita se ele me mostrar, inclusive as marcas. Aí Jesus diz para ele, Tomé diz para ele, Senhor, não sabemos para onde, aqui é o início do capítulo 14, Tomé ainda está em dúvida sobre a missão de Jesus, sobre como é que vai ser, e ele pergunta, Senhor, não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Aí Jesus vai dizer aquela frase, aquele versículo que é emblemático, todo cristão deve guardar, que é João 14:6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai. Repare que não é vai, é vem, porque tem que passar por Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. E aqui no capítulo 18, né, no capítulo 15, Jesus vai dizer, em verdade vos digo que aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai e tudo quanto pedirdes em meu nome, o Pai vos dará. Olha que promessa maravilhosa. Agora o Senhor, ele falando para nós aqui, que é a importância da gente confiar no que ele está dizendo e tomar posse dessas promessas. A gente fará obras maiores ainda, que ele disse, no sentido de que agora eles estariam com o Espírito Santo, estariam revestidos pelo Espírito Santo, que a gente vai ver em Atos 2,
E aí a igreja primitiva, com seu trabalho, com a missão ali de Jesus, eles iriam ver sinais e maravilhas e muitas outras coisas que durante aquele período de 3 anos e meio, eles não tiveram a percepção, não tiveram o discernimento para aproveitar como deveriam ter feito. Mas aí o próprio Pedro, que aqui vai negar Jesus, a gente vai ver mais tarde, né, lá em Atos, a gente vai ver que a sombra de Pedro curava. Quer dizer, tamanha fé desse homem, tamanha a sua comunhão com Deus e o quanto ele tomou, se apropriou dessas palavras depois. Quer dizer, a ficha caiu, né? E aí a gente tem aqui mais uma promessa do Consolador, do Espírito Santo, que está lá em João 14:18, onde Jesus diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E Jesus hoje está conosco através do Espírito Santo, amém? Ele mora em nós, habita em nós, glória a Deus por isso. Bom, e aí a gente passa agora, a gente avança um pouquinho mais para o capítulo 15, onde Jesus começa dizendo, né, logo nos primeiros versículos: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e tudo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto. Fruto aí quer dizer resultado. A gente tem que dar um resultado dentro das expectativas do Senhor, que ele fala de amar, né? Que ele fala dos princípios do Senhor, esse ide que ele tanto pregou, que ele tanto falou, do amor. Então, esse fruto que a gente precisa dar, e para isso a gente tem que estar na videira, a gente tem que estar, a gente é o ramo, ele é a videira, e a gente tem que ter o resultado, dar o resultado disso, né? Tem que ser bom, através das nossas ações em Cristo Jesus. E aí no versículo 3 ele diz: vocês já estão limpos, mas limpos de quê? Quer dizer, limpos do pecado. Através de quê? Pela palavra que lhes tenho falado. Então, a palavra do Senhor é a sua mente. A palavra do Senhor, ela nos limpa, ela transforma o homem. Glória a Deus por isso. Já em João 15:16, Jesus vai dizer também: não me escolheste vós a mim, se referindo aos discípulos, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, ele vos conceda. Repare que era uma tradição no judaísmo, que o mestre, os discípulos, eles procuravam o mestre. Então, eles que escolhiam o mestre. Aqui não, Jesus quebra esse paradigma. É Jesus quem nos escolhe, é quem escolheu os seus discípulos, é quem escolhe hoje cada um de nós. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Glória a Deus. Então, até nisso a gente depende do Espírito Santo. Glória a Deus. No capítulo 16. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus aqui está falando a questão da missão dos discípulos, tudo que eles iriam passar, todas as situações difíceis, as adversidades. E ele diz: mas tenham bom ânimo. Por quê? Porque está tudo no controle do Senhor. A nossa vida, nós não estamos aqui de férias. A gente tem uma missão a cumprir, que é fazer o ide do Senhor. Tudo que a gente fizer, que seja para a glória do Senhor. Então, que a gente tenha ânimo, bom ânimo, quer dizer, ele venceu o mundo e nós com Jesus somos mais que vencedores. Amém? Glória a Deus por isso. E avançando mais, indo já quase para o final, capítulo 17, a gente tem aqui algo muito interessante que eu quero falar com vocês. No versículo 12, quando estava com eles no mundo, eu os guardava pelo poder do teu nome, e o mesmo nome que me deste. Tomei conta deles e nenhum se perdeu, a não ser aquele que já ia se perder, para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. Repare que o tempo todo, em todos os evangelhos, a gente vai ver
a preocupação de Jesus com o cumprimento da palavra de Deus. Então, sempre para que se cumprisse. E essa daí, em que ele não perdeu nenhum dos seus discípulos, nenhum deles ali foi morto junto com ele na cruz. Somente ele. O único que se perdeu foi Judas. Porque esse aí ele está falando, a não ser aquele que já ia se perder. Por quê? Os calvinistas pegam esse versículo e falam, olha aqui, uns são para salvação, outros para perdição. Mas não é isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo que, com a sua onisciência, é claro que ele sabia, Deus sabia, que Judas iria se corromper. Mas foi dado a ele a oportunidade, várias oportunidades de arrependimento. Mas ele não quis. É claro que dentro da onisciência, Deus sabe quem será salvo e quem não sabe. Mas isso não nos tira a nossa responsabilidade. De quê? De tomarmos posse dessa salvação e fazermos tudo para que a gente não saia do caminho do Senhor. Amém? Aqui Judas teve oportunidades, mas não aproveitou. E aí a gente viu a traição. Já no do versículo 36, Jesus vai dizer, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Jesus está falando isso quando ele é preso. E ali ele é perguntado, você é o rei dos judeus? E ele diz, olha, o meu reino não é deste mundo. Porque se fosse, com certeza Deus enviaria, ele vai falar isso em outra passagem, em outro evangelho, Deus enviaria legião de anjos para combater, para que ele pudesse sair ileso. É óbvio. Na verdade, ele nem usou o seu lado divino. Ele foi 100% homem, 100% Deus. Sem usar, ele esvaziou a sua glória. Porque se ele usa, não seria uma luta contra o inferno, seria um massacre. Amém? Porque Deus é Deus. Deus é o Todo-Poderoso. E aí a gente tem, então, caminhando agora para o capítulo 18, a gente tem aqui mais 3 passagens que eu destaquei muito interessantes. A gente tem logo nos versículos 10 e 11, Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. É o único evangelho que cita o nome desse soldado, que cita o nome desse servo do sumo sacerdote. Malco. E aí Pedro, não querendo que Jesus esteja preso, vai usar de violência. E aí Jesus vai dizer a Pedro, lá no versículo 11, guarde a sua espada, por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que o Pai me deu? Ou seja, você acha que eu não vou cumprir a missão que está destinada a mim por Deus? E no versículo 36, Jesus também vai responder, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Mais uma vez reforçando o que acabei de falar para vocês, Bom, no capítulo 19, já caminhando para o fim, já que até o 21, a gente tem 2 passagens também muito interessantes. A de versículos 1 a 9, no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, correu ao encontro. Repare que aqui, Jesus ressaltando a importância da mulher. Ele resgata, ele na verdade resgata não, mas ele instaura aqui. Ele resgata porque depois do paraíso, toda a queda do homem, a mulher ela é muito mal vista, ela é muito subjugada. E aí Jesus resgata a importância dela. Repara que ela é a primeira a vir.
Disse-lhe Jesus: por que me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Ele está falando aqui para Tomé que queria ver Jesus, só aceitaria crer se visse primeiro as marcas da cruz. E aí Jesus chega para ele e diz: olha só, felizes, né? Bem-aventurados quer dizer felizes, os que não viram e creram. Assim como nós, a gente não viu, mas a gente crê na palavra de Deus. Glória a Deus, amém. No capítulo 21, o último capítulo, a gente tem aqui duas passagens também muito interessantes. A gente tem João 21:15, onde Simão, filho de João: tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Repare que Pedro nega Jesus 3 vezes. Então, para que Jesus, então, trate, porque ele está despedaçado, está triste, está arrependido, está se sentindo assim o pior das criaturas. E Jesus, para fazer esse tratamento em sua alma, ele aquece Pedro. Repara da fogueira que também, quando ele nega Jesus naquele episódio lá da crucificação. E aqui, mais uma vez, existe um churrasco. Jesus está fazendo um churrasco aqui com peixe. Então, aquece novamente Pedro, ancora essa questão do aquecimento e pergunta: tu me amas? 3 vezes, apacenta minhas ovelhas. Isso para que Pedro possa ser tratado aqui por Jesus. E assim, ele tome posse, tome posse da missão que Deus vai estar ali incumbindo. A partir daquele momento, a grande comissão, os do Senhor, os plantadores de igreja, na verdade, a divulgação do Evangelho de Cristo, as boas novas. Amém? E aí no versículo 24, o próprio escritor do Evangelho, o escritor é João, discípulo amado, ele diz: este é o discípulo, quer dizer, ele mesmo, que dá testemunho dessas coisas, porque ele vivenciou, ele foi um discípulo e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Amém? Deus abençoe você, que essas palavras tenham entrado em sua mente como um manancial de bênçãos e que o Senhor lhe dê discernimento espiritual, a paz que excede todo o entendimento, e que você possa sair deste momento, deste vídeo, muito melhor do que entrou, com a presença do Senhor, com a força de Deus, abençoado. Em nome de Jesus. Amém.